Isso aí, rapaziada. Chegamos na terceira parte da aula de angiosperma. Na parte 1, vimos as características gerais e as principais estruturas, muito importante essa parte da aula. Na parte 2, vimos o ciclo reprodutivo e conectando com as estruturas. E agora, nessa terceira parte, o professor Montanha vai ligar a flor com a formação do fruto. Nós vamos entender como é que a flor se transforma em fruto, as partes desse fruto, porque eu preciso compreender as partes desse fruto para gerar a classificação. Não é brinquedo não, pessoal, também não poderia ser diferente. Angiosperma, o grupo mais evoluído, portanto mais complexo, por isso a nossa aula tem várias partes. Mas vamos lá, continua firme nessa pegada que o professor Montanha te leva aos meandros das angiospermas, para você emergir com conhecimento de causa. Por isso, vem comigo, vamos lá! Efeito, olha que bonito esse efeito, começando com muita alegria. Vamos falar então do fruto. Pessoal, como se origina o fruto? Vocês já teve ideia, né? Lá na parte de estrutura, eu já dei alguns spoilers para vocês, né? Que o fruto ele vai se originar a partir da flor, tá? Mais especificamente dos ovários. Professor, faz tempo que eu não vejo a flor, não lembro onde é o ovário. Então, olha aí, pessoal. Eu retirei as pétalas das flores, retirei a sépala da flor, estou mostrando para você, ó. Na aula de hoje vai ser muito importante você relembrar do pedúnculo floral. Às vezes, alguns frutos não verdadeiros surgem desse pedúnculo floral. É importante para a aula de hoje entender esse receptáculo floral. Às vezes também é a parte comestível que a gente acha que é um fruto, mas não é. E a estrutura reprodutora feminina. Olha aqui o pistilo, tá? Pistilo são folhas carpelares modificadas. Lembra, estigma, estilete, por onde cresce o tubo polínico, o ovário. Dentro do ovário tem o óvulo. Dentro do óvulo tem a oosfera e os dois núcleos polares. Isso é só relembrar da aula que você acabou de ver sobre ciclo reprodutor. Então, a oosfera vira o embrião que está aqui dentro da semente, o óvulo vira a semente, a semente é o óvulo fecundado, e o ovário vai dar origem ao fruto, tá? Então, o fruto surge a partir do ovário da flor. Uma vez reconhecido isso, tá? Vamos lá. Qual é a função de um fruto? Na linha evolutiva, pessoal, se nós formos lembrar, nós temos as briófitas e as pteridófitas que moravam em locais com alta umidade e sombreado. Aí faltou espaço, migraram para as regiões temperadas, surgiram as gimnospermas. As gimnospermas ocuparam as regiões temperadas, aí tiveram que migrar para as regiões tropicais. E um anexo evolutivo para proteger o embrião e também a semente foi o surgimento do fruto. Então, na linha evolutiva, o fruto surge para proteger as sementes. Porém, teve como efeito rebote a possibilidade de atrair agentes que vão dispersar essas sementes ao se alimentar do fruto. Então, uma função também do fruto, além de proteger, em alguns casos, é a dispersão das sementes, tá? A título de curiosidade, se você quiser anotar aí, existem sufixos para cada coisa. Lá nas aulas, lá para frente, lá em fisiologia, eu volto a falar desse assunto. Mas olha só, quando eu falo em fecundação, o sufixo é gamia. A gente tem a sifonogamia, fecundação sem água, e oogamia, fecundação com água.
Quando a gente fala de polinização, que foi a parte 2 da nossa aula, nós falamos em filia, anemofilia, ornitofilia, quiropterofilia, hidrofilia. Quando eu falar agora em coria, significa dispersão das sementes. Então, entomocoria é a dispersão das sementes através de aves, que comeu, pode fazer o cocôzinho lá longe, né? Então, aquela história não é bem verdadeira, né? Que o fruto não cai longe da árvore, falando que um filho é muito parecido com os pais, fazendo essa analogia. Nem sei se vocês conhecem, porque é algo mais antigo, né? Não é bem assim. As plantas querem dispersar sua semente para longe, para diminuir a competição entre eles. E nas angiospermas, isso é possível graças ao fruto, beleza? Então, surgem a partir do ovário, tem como função proteger a semente e dispersar essa semente. Beleza. Agora sim, galera, muito foco aqui para te ajudar a compreender, a classificar os frutos. Quais são as partes de um fruto? Então, quando terminar com o sufixo carpo, carpo significa fruto, tá? Então, vamos lá. Lembra quando vocês estudaram fungos, que existe o corpo de frutificação de um basídio miceto, também pode ser chamado de basidiocarpo, corpo de frutificação de um basídio miceto, é o cogumelo, tá? É o basidiocarpo. Carpo significa fruto. Então, quando trabalharmos na botânica com fruto, o sufixo é carpo. Então tem o epicarpo, epi é periferia, é externo. Então, epicarpo é a casca do fruto. Epi, na tradução, é acima, é sobre o fruto. Meso é meio, a parte do meio do fruto. E endo é interno, a parte interna do fruto. Fica mais fácil se eu mostrar figuras para vocês. Olha aqui. Temos um pêssego e temos uma laranja. Qual é a casca do pêssego? Essa amarelinha. Da laranja, essa vermelhinha. Então, esse é o epicarpo. A parte do meio, atenção, pessoal, a parte do meio do pêssego é essa daqui, ó, é a parte comestível, que é desenvolvida. A parte do meio da laranja não é tão desenvolvida, não é suculenta. Então, quer dizer que pode ou não o mesocarpo ser desenvolvido. Em contrapartida, isso daqui não é semente, esse é o terceiro tecido do fruto, é o endocarpo, ele é atrofiado e lignificado, ele é duro, ele é o caroço. Caroço não é semente. Dentro do caroço está a semente. Caroço é endocarpo, lignificado. É uma substância que confere resistência. No caso da laranja, o endocarpo é suculento. Então, não existe regra. Não é sempre o endocarpo suculento, nem sempre o mesocarpo. Varia de espécie para espécie. Então, epicarpo, camada externa, mesocarpo, tecido intermediário e endocarpo, tecido interno do fruto. Reconhecendo, então, essas três partes, vamos agora à classificação dos frutos. Isso é muito legal, pessoal. Vamos descobrir várias coisas que estavam mistificadas até o momento. Então, vamos começar falando de frutos verdadeiros. O que sugere isso daí? Isso daqui é a expressão do que acabamos de ver, né? Como surge um fruto verdadeiro? Você acabou de ver na aula. Surge a partir do ovário. Então, até agora, nenhuma surpresa. Só que esses frutos verdadeiros podem ser carnosos, também conhecidos como suculentos.
Galera, o que sugere ser carnosos ou suculentos? Em vez de decorar, tenta entender o porquê que deram esse nome para esse tipo de fruto. Suculento lembra suco. Suco, se eu espremer, sai líquido. Para sair líquido, ou o mesocarpo, ou o endocarpo, ou ambos, devem ser desenvolvidos. Então, apresenta pelo menos o meso ou o endocarpo desenvolvido. Quando ele é desenvolvido, ele abriga água. Só uma curiosidade, normalmente esses frutos são de espécies que vão florescer na primavera e dar frutos no verão, em regiões tropicais, quando chovem bastante e eles absorvem água e jogam essa água lá para o fruto se tornar suculento. Beleza? Bom, esses frutos carnosos, galerinha, ainda tem duas variações. Essas variações podem ser de dois tipos: a baga e a drupa. Baga, eu vou pedir para você lembrar do bagaço da laranja. Então, laranja é um exemplo de baga e pêssego é um exemplo de drupa. É a imagem que vocês acabaram de ver lá nas partes de um fruto. Galera, o que o pêssego tem que a baga não tem? Vamos voltar lá. Ó. O que o pêssego aqui tem que a laranja não tem? Isso daqui, ó, caroço. É esse o critério que nós vamos utilizar para classificar em baga ou drupa. Baga, você lembra do bagaço da laranja, lembra que laranja não tem caroço. Então, baga são frutos carnosos sem caroço. Em compensação, drupa são frutos carnosos com caroço. E tu lembra como que surge o caroço? Se não lembra, anota aí, ó. Caroço surge do endocarpo resistente. Caroço faz parte do fruto. Caroço não é parte da semente. Ficou claro? Então, montando o mapa mental. Fruto verdadeiro. Fruto verdadeiro surge do ovário. Esse ovário pode ser desenvolvido. Então, uma parte desse ovário desenvolvido é o meso ou o endocarpo desenvolvido. E, se ele é carnoso, ele pode ser do tipo baga ou do tipo drupa. Baga é um fruto carnoso sem caroço. Drupa é um fruto carnoso com caroço. Fechou? Vamos para um outro tipo de fruto verdadeiro. Ah, não. Antes, vamos ver se vocês aprenderam. Classifica. Abacate é um fruto carnoso, porque olha aqui o mesocarpo desenvolvido. Só que ele tem caroço, portanto ele é uma drupa. Pepino, olha a semente do pepino. A semente do pepino não está envolvida por um endocarpo rígido, por um endocarpo lignificado. Então o pepino é uma baga. A manga ficou fácil, né? Lembra da musiquinha? Então, a manga é verde, a manga é rosa, é amarela, apodrece, cai no chão. Quando cai no chão, resta o caroço lignificado, portanto, a manga é uma drupa. É assim que se classifica, simples assim, ok? Vamos a uma variação do fruto verdadeiro. Ele não será carnoso, então ele não terá nem o endo, nem o meso e nem o epicarpo desenvolvido. Se ele não é desenvolvido, ele não armazena líquido, ele é seco. Frutos verdadeiros seco. O que aconteceu com o endo, com o meso e com o epicarpo? Apresenta os três tecidos sem desenvolvimento, atrofiado. Vocês com certeza conhecem, não é incomum esses frutos secos, pessoal. Olha lá, castanha isso daqui que vocês estão vendo, a parte comestível da castanha é semente, é o endosperma da semente. O fruto é essa partezinha aqui, ó, seca. Aqui a gente tem o endo, o meso
e o epicarpo atrofiado. Amendoim, essa daqui é a semente do amendoim, essa casca é o fruto seco do amendoim, é o endo, meso e o epicarpo atrofiado. Vagem, isso daqui são as sementes e a vagem é o fruto seco. Galerinha, tem mais ou menos uns 19 a 23 tipos diferentes de fruto seco. Eu não vou cair nessa insanidade de mostrar os 29 tipos variantes de fruto seco. Isso, se um dia você for fazer faculdade de biologia, uma especialização em botânica, talvez você veja isso. Do mais, segue o jogo, beleza? Então, mudamos. Fruto verdadeiro vem do ovário. Se esse ovário for desenvolvido, é um fruto carnoso. Se esse ovário for atrofiado, é um fruto seco. Se fruto carnoso, sem caroço, baga. Com caroço, drupa. Agora, pessoal, a gente precisa retornar lá no início da aula e relembrar do pedúnculo floral e do receptáculo floral. Lembra que eu falei para vocês que às vezes é a parte comestível e a gente acha que é o ovário, mas não é? Então te enganaram, aquela plantinha te enganou, ela foi falsa. Ela fez um pseudo-fruto, fruto falso. Então como podem surgir os pseudofrutos? Ele pode ser simples, um pseudofruto simples. Surge ou do receptáculo floral ou do pedúnculo floral. Professor, pode voltar a imagem para mim? Posso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Receptáculo floral, pedúnculo floral. Então, os pseudofrutos simples podem surgir a partir daqui. Já vou dar exemplo, caju, você come isso daqui do caju. Maçã, você come o receptáculo da maçã. Tanto é que quando o receptáculo cresce e ele envolve esse pistilo. Quando você corta a maçã de cima embaixo, se você olhar bem, você vai ver um desenho, uma membrana nesse formatinho aqui, onde tem duas sementes lá dentro, tá? Então, o pseudofruto simples ou surge do receptáculo ou do pedúnculo floral. Vamos lá. Tarã, tá, tá. Então, caju. O caju que você está vendo aqui que é comestível é o pedúnculo floral. Esse daqui seria o fruto seco verdadeiro, mas ele utiliza isso daqui. Qual a função, as duas funções do fruto? Proteger a semente, não é o caso, é dispersar, então é a parte comestível. Os animais, quando comem isso, jogam essa parte fora. A castanha do caju está aqui dentro. A castanha do caju faz parte da semente. É o endosperma, é o albúmen, tá? Olha lá, da maçã, eu falei para vocês, tem uma imagem aqui. Pessoal, então, surge do receptáculo floral. Olha que bonitinho esse desenho. Se você olhar bem, ó, esse cabinho aqui, pessoal, era o pedúnculo floral. Toda essa parte aqui, ó, comestível, era o receptáculo floral que estava aqui. Como que você sabe, professor? Porque olha bem essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura aqui, ó, essa curvatura, aqui é o ovário que não se desenvolveu, mas aqui estavam os óvulos. Óvulos fecundados geram a semente. Aqui era o estigma. O estigma é por onde cresce o tubo polínico. Então aqui, essa partezinha aqui, ó, desculpa, aqui era o estigma e aqui o estilete, tá? Então o estigma é onde caiu o grão de pólen, o grão de pólen cresceu pelo tubo, por esse canal, estigma, cresceu pelo estilete, chegou ao ovário onde fecundou o óvulo,
tá? E aí, a partir daí, geneticamente determinado, tá? Por que que isso ocorre? Alguém vai me perguntar. Geneticamente determinado ocorreu por o desenvolvimento do receptáculo floral. Então, um fruto verdadeiro surge a partir do ovário. O ovário aqui não se desenvolveu, o ovário aqui dentro não se desenvolveu, então é um fruto falso. Pseudofruto simples. Pessoal, mas existe também a possibilidade do pseudofruto não surgir unicamente ou do pedúnculo ou do receptáculo. Olha só o conceito de pseudofruto composto. O pseudofruto composto vai ter, olha aqui, eu tenho um pedúnculo e aqui embaixo, não visível, um receptáculo. Sobre esse receptáculo, eu tenho vários pistilos. O que é pistilo? Pistilo é a estrutura reprodutora feminina. Galera, esses vários pistilos, então é um gineceu composto por vários pistilos. Se isso está te confundindo a cabeça, volta na aula sobre estrutura, na parte 1 de angiosperma, tá? Que ajuda muito a entender o que eu estou falando agora. Então, esses vários pistilos sobre um único receptáculo, todos eles foram fecundados. Então, surge da fusão de vários ovários, formando uma única massa frutífera sobre um único receptáculo floral. É justamente isso que vai diferenciar o pseudofruto composto do pseudofruto múltiplo. O pseudofruto múltiplo, ele vai surgir de várias flores. Então, olha aqui, pessoal, a flor que vai dar origem ao abacaxi. Cada estrutura dessa é uma flor independente, que está em um receptáculo. Então, essa estrutura toda é um eixo central com várias flores penduradas. Por isso que ele fala que é uma inflorescência, tá? Uma inflorescência. É diferente desse, que é uma flor com vários pistilos. Aqui são várias flores, uma inflorescência. Cada flor fecundada vai formar um fruto. Cada escama desse abacaxi foi uma flor fecundada, que aí desenvolveu o ovário, desenvolveu outro ovário, desenvolveu o ovário. Tanto é que quando você corta o abacaxi de alto a baixo, você vê o talo do abacaxi é o eixo floral aqui. Esse talo é a fusão de várias flores, tá? Então, múltiplo é porque veio de várias flores que foram trombando, formando uma única massa floral. O composto veio de uma flor com vários pistilos. Espero que tenha ficado claro essa diferença. A gente acha que é um fruto, mas na verdade são vários pequenos frutos formando uma única massa floral, só que aqui veio de várias flores. Aqui é um fruto que veio de uma flor, mas de vários pistilos que estava nessa única flor. Creio que deve ter ficado um pouco mais claro. Repito, se você não entende as partes da flor, vai na primeira parte da aula de angiosperma, que eu estou deixando o link aqui embaixo. Beleza. Então, existe 3 tipos de pseudofruto. Qualquer um deles nunca surgiu do ovário, tá? Vejam só, o pseudofruto simples surge de ou receptáculo ou do pedúnculo. Os múltiplos vão surgir da fusão de vários pistilos, tá? O composto vai surgir da fusão de vários pistilos em uma flor e os múltiplos vão surgir da fusão de várias flores formando uma única massa floral. E para encerrar a parte de classificação, nós temos os frutos partenocárpicos.
você já entendeu que cárpico vem de carpo, e carpo significa fruto. No inglês é não. Parteno lembra paterno. Paterno é pai. Então, dando uma coxambrada aí, né, para forçar a gente lembrar alguma coisa, ficaria fruto sem pai. Ou seja, nesse fruto não houve fecundação. Se não houve fecundação, a gente não vai encontrar o que lá dentro? Semente. Então, frutos sem semente são frutos partenocárpicos. Não houve polinização, nem muito menos fecundação. Os frutos partenocárpicos, eles podem ser frutos verdadeiros ou pseudofrutos. Então, a banana é um fruto paternocárpico verdadeiro. Cada bolinha preta aqui é um ovário não fecundado. No Brasil não existe o agente polinizador de banana, por isso que ocorre. Na África tem o agente polinizador. Na África tem banana com semente. Então lá a banana é fruto verdadeiro. Nas Américas a banana é um fruto paternocárpico. A amora, cada bolinha dessa amora era uma flor. Então isso daqui é um pseudofruto múltiplo. Só que a amora aqui não tem semente. Então, além de ser um pseudofruto múltiplo, ela também é paternocárpica. Ok? Então, frutos paternocárpicos podem ser verdadeiros ou pseudofrutos, mas eles não contêm semente. Nunca, jamais. Certo? Pessoal, recomendo que vocês montem um mapa mental sobre essa classificação. Vão abrir, ó, fruto, verdadeiro, carnoso, baga-drupas, fruto, verdadeiro, seco, pseudofruto, simples, tal e tal, pseudofruto, composto, pseudofruto múltiplo, como que surge, tal, e frutos paternocárpicos. Fica o mapa mental, fica bem visual para vocês entenderem. Além da classificação do fruto, observando os tecidos, a gente ainda pode fazer algumas outras observações, que está relacionado principalmente aqui, nesse caso, com a dispersão das sementes. Deiscência é abrir-se, tá? Então percebam que esse fruto seco se abriu, esse fruto seco se abriu para lançar as sementes no ambiente. Então, se vocês ouvirem falar que são frutos deiscentes, o fruto se abre quando está maduro, liberando a semente. E o seu oposto, professor, são os frutos indeiscentes. É aqueles que não abrem jamais, né? Então, o fruto não se abre quando está maduro, liberando a semente. Tem que cair no chão, tem que apodrecer para que a semente possa ser germinada. Bom, além desse tipo de classificação, vamos observar a quantidade de sementes que tem dentro do fruto, tá? Então, se o fruto espermático, lembra? Esperma, espermatozoide, papai colocou uma sementinha dentro da mamãe. Esperma significa semente, né? Vocês estudaram comigo lá na aula de origem da vida, panspermia, a semente universal. Então, frutos monoespermáticos são aqueles que contêm apenas uma semente, tá? É o caso aqui do avocado, então são frutos que apresentam apenas uma semente, o avocado e o coco. Mas também temos os frutos poliespermáticos, poli várias, espermáticos sementes. Olha aqui, nós temos o caso do mamão, cada bolinha dessa pretinha do mamão é uma semente, cada grãozinho lá dentro da goiaba é uma semente, tá? Então, eles são poliespermáticos por abrigarem cada semente. E olha só que legal, vamos entender, cada semente era um óvulo, tá? Cada semente foi um óvulo fecundado. E com isso, então, a gente encerra a parte de formação de frutos e classificação de frutos de angiospermas, a nossa parte 3.
Não perca a parte número 4, que nós vamos falar das classificações das angiospermas, a história de mono e dicotiledônia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, fui!